gente tem uma instituição, uma ONG, uma associação, uma OCIP, uma OS, que eu estou fazendo um gerenciamento de recurso público, ele precisa disponibilizar. Então, assim, já que foi prestado conta à Fundarp, por que não disponibiliza o documento da mesma forma que nós disponibilizamos, com essa transparência? Porque a gente não está só afirmando com palavras, a gente está apresentando documentos. E como se trata de recursos públicos, a população, a comunidade tem direito de ter acesso a esse documento. Então eu acho que isso dirimia qualquer tipo de dúvida em relação ao uso do recurso público que foi feito pela associação. O que a gente pode já de imediato constatar, já com toda essa celeuma que foi criada, é que historicamente Goiânia vem de uma cultura de balcão que penaliza os movimentos sociais, culturais da cidade, essas atividades culturais que têm grande densidade simbólica e turística. A encenação da Batalha das Heroínas de Tejucupapo, eu fui o ano passado assistir, é belíssimo. É emocionante e tem grande potencial de se tornar um grande atrativo na cidade, da mesma forma como se trabalhou a Paixão de Cristo lá, que não começou do jeito que é hoje. Foi todo um processo de construção. Eu acho que é um projeto que tem capacidade de estar movimentando grandes parceiros, grande captação de recurso, até a nível de ministério. Trazer profissionais que agreguem a avançar na produção do teatro, né? Elevar o padrão, seja de som, seja de texto, seja de figurino, seja de produção, de direção de arte, né? A gente tem aí grandes espetáculos ao ar livre que contam com bons profissionais para que você eleve, saia daquele patamar local, regional e ganhe uma visibilidade nacional. Eu acho que ela tem grande potencial. O que eu acho que penaliza a ausência de uma política clara de apoio a eventos, porque é preciso entender a diferença entre um evento que é realizado pela prefeitura, e aqui não é só Goiânia, qualquer prefeitura, aquele evento que é apoiado. O evento que é apoiado, eu já estou dizendo, é uma contribuição para a manutenção e a preservação daquela atividade. A encenação da Paixão de Cristo, que foi com o Álvaro, esse paralelo ele é muito feliz, ele é muito oportuno. Álvaro, em nenhum momento ele trouxe aqui qualquer pedido de pagamento de cachê. O que ele pediu foi estrutura para o funcionamento do teatro, que aumentasse inclusive a qualidade. E aí, inegavelmente, este ano foi a melhor estrutura que Álvaro teve. Além do apoio que a gente deu à Paixão de Cristo em relação à infraestrutura, a toda a estrutura, nós oferecemos a gravação, contribuímos no desenvolvimento da arte, da identidade, auxiliamos até na elaboração de ofícios para os órgãos, porque ele nem sabia que precisava. Então, ao passo em que eu enxergo essa ausência de uma política clara, transparente, com critérios, porque eu peço o que eu quiser, não é? Se eu quiser fazer um encontro de pets na cidade, não é? Eu posso pedir tudo, mas o poder público, ele é que precisa dizer com essa clareza qual é o critério para eu apoiar um evento. Eu não posso apoiar tudo, não cabe apoiar tudo 100%, é apoio à realização, não é a realização em si, né? E aí, assim, além desses 2 anos, 2013, ter havido o apoio na estrutura, 2014 também, a gente levantou algumas informações para que a gente também se municiasse. Em nenhum momento o prefeito manifestou esse compromisso, não existe nenhum papel, nenhuma gravação, absolutamente nada porque qual é a grande celeuma? São os R$32 mil de pagamento de cachê. Gente, dizer que não vai realizar o teatro por causa de R$32 mil do cachê a gente estar dizendo que eu não fiz uma boa produção da minha própria encenação. Por quê? Porque se eu sei que há 22 anos eu realizo, eu preciso preparar um projeto, eu preciso mobilizar parceiros, eu preciso captar recursos e apresentar contrapartidas de identidade no meu material publicitário, porque ninguém apoia
apenas por apoiar. A empresa apoia para um retorno de marketing. Eu preciso de um retorno de marketing. E eu acho que é uma outra coisa que a gente precisa investir aqui e que eu propus ao prefeito de trabalharmos nesse segundo semestre. Primeiro, a implantação de uma política clara e transparente de apoio a eventos. Qual é o posicionamento da prefeitura? A gente está falando de erário público. Se a prefeitura apoiar 100% todo e qualquer evento desse município, eu não desenvolvo cultura, eu não desenvolvo política de turismo. Né? E como é que faz? Como é que a gente dá conta de todas essas demandas, inclusive num cenário de contingenciamento? Eu acho que, além dessa política clara de apoio a eventos, como é que vai se comportar a prefeitura em relação a isso? Qual é a cota? Porque tem que ter limite, tem que ter um valor estabelecido. Além disso, o que é que eu enxergo? Uma grande vocação para a realização de eventos, né, privados, mas ainda um despreparo na hora de elaboração de um projeto, né, da gestão do próprio projeto e no posicionamento de captação de recursos. Eu acho que a gente precisa, enquanto poder público, desenvolver, fomentar, né, oferecer ferramentas através de cursos para preparar esses grandes produtores que nós temos para que eleve o patamar da sua produção, né? Seja na elaboração do seu projeto, porque a gente recebe projetos que não conseguem transmitir nem a ideia do evento que se quer fazer. Isso é grave, a gente fragiliza o próprio evento. Em segundo lugar, a gente tem uma dificuldade às vezes em prestar contas, e aí eu me torno inelegível, não é, para pleitear um novo recurso posteriormente, porque eu estou inadimplente, com uma prestação de conta com coisas mínimas, porque eu estou trabalhando com erário público, e tem a questão da captação de patrocínio. Eu acho que é bastante incipiente aqui no município, mais uma vez repito, por conta desse legado histórico da cultura do balcão. E a gente precisa romper, essa cidade precisa superar essa fase histórica dessa cidade e começar a trabalhar num olhar mais profissional, né, e com mais respeito ao erário. Então, no levantamento das informações, nós levantamos tudo que a prefeitura, ano passado, aplicou, que foi cerca de R$70 mil em estrutura, e aí é arquibancada, é palco, é som, iluminação, o palco para a realização dos shows. Se isso não fosse importante, como em algumas declarações foi informado, por que solicitou? Se isso não dá dimensão ao teatro, por que foi solicitado? Não é? Porque na solicitação é muito claro, é apresentado lá um rol de coisas que está se precisando para o teatro. Como se trata de apoio, o apoio não é 100%, senão a prefeitura estaria realizando o evento, né? Então, assim, você oferecer arquibancada, palco, som, iluminação, gerador, tudo, isso não é bom para a realização do teatro. Se isso não é apoio, apoiar em R$70 mil para a realização de um teatro que tem uma grande densidade simbólica, cultural, histórica e turística, eu não sei o que é apoio. A gente precisa começar a compreender que tipo de apoio a gente está falando. Né? Os 65 mil que estão aí dentro do convênio que foi celebrado com a Fundarp foi recurso financeiro. Em 2014, houve um repasse aqui, tendo o documento portal da transparência para qualquer cidadão consultado, R$117 mil. E qual foi a aplicação? Quem não está se questionando em que foi aplicado, mas é preciso mostrar em que foi aplicado. Né? E o cachê poderia ter sido retirado desse valor. Então, eu acho que é uma questão de transparência mesmo, de a gente minimizar essas celeumas, começar a tratar as questões do ponto de vista mais de política pública e de diálogo do que ferramenta política, às vezes. Eu acho que a gente precisa suplantar isso, senão a gente não vai conseguir construir. Né? Ninguém precisa concordar com direcionamentos e colorações partidárias, mas a gente tem aquilo que nos aproxima. Eu acho que a gente tem que buscar aquilo que me aproxima. Então, eu tenho um projeto, isso nos aproxima, então vamos construir, vamos compor. Estamos numa grande dificuldade nesse momento. Vai ser realizado o teatro ou não? A gente precisa preparar toda a estrutura. Nosso fornecedor já foi acionado, foi ontem visitar o local para a instalação de toda a estrutura, mas existe
os comentários, e aí não é nada oficial, porque a Prefeitura não recebeu nada oficial de que não haveria a encenação de teatro, e estamos a postos, prontos, com ordem de serviço pronta para o fornecedor implantar, instalar a estrutura. É interessante você falar isso, Michele, que desde a entrevista que nós fizemos lá com a Luzia Maria e com o José Augusto, nós tentamos contatos por várias vezes com o prefeito Fred Gadelha, e ele não nos atendeu. Em compensação, ele respondeu inclusive para o WhatsApp do Marcos Vinícius de que participaria da entrevista na sexta-feira, mas não citou horário nem data. E aí a gente teve que recorrer a vir falar com você, até porque a gente sabe que você deixou claro que seria acessível à imprensa, teria esse diálogo na prática, não só na teoria, né? E é interessante você ressaltar essa questão, porque no local, lá em Itajucupapa, havia esse boato de que a prefeitura realizaria a peça teatral, já que, segundo os próprios fundadores e diretores, esse ano não seria realizado mais a peça teatral por falta de apoio. Impossível a prefeitura assumir a realização de uma encenação dessa natureza, com esse peso tão grande, não é? Não teria nem tempo hábil. Nós não queremos assumir realização, nós queremos fazer com a comunidade. Não é a intenção, né? Agora, a gente precisa sentar de uma maneira madura e, antes de tudo, civilizada, não é? E resolver as questões, discutir e resolver. Ficar com troca de acusações, eu acho que é a maneira mais imatura de a gente tratar o problema. A gente está disponível, os fornecedores estão acionados para instalar o que for preciso. Agora, contrapartida de cachê, isso nunca foi assumido, inclusive em reuniões aqui na própria secretaria, com a dona Luzia e com o senhor Augusto, nós nunca assumimos a transferência de qualquer tipo de recurso dessa natureza. Então, o compromisso continua mantido, a mesma estrutura que foi oferecida ano passado vai ser mantida para este ano. Caso, infelizmente, haja uma decisão, e aí é uma decisão da associação de não realizar a encenação, a festa estará mantida. Vamos fazer, porque a população merece. Era até a questão da nossa equipe tentar entrar em contato com o prefeito, era justamente por causa disso, porque o próprio José Augusto disse que não tinha nenhum documento, mas que teria falado com ele verbalmente, que esse compromisso teria sido verbalmente, né? E aí a gente tinha essa vontade de conversar com o prefeito para saber o lado dele, já que, segundo o próprio José Augusto, ele inclusive fazia parte da secretaria à época e teria falado com ele pessoalmente sobre esse compromisso, né, do pagamento desses cachês. Eu acho importante, o prefeito vem se posicionando, ele deu uma entrevista na difusora, né, de Itajucupapo, também na rádio. Eu acho que ele vai estar, sim, disponível para falar com vocês, porque é algo que é bastante pessoal, né? Atinge a pessoa, né, não apenas o prefeito. E aí o mesmo é que precisa se pronunciar. Agora, do ponto de vista institucional, isso eu afirmo, isso eu posso afirmar, que não houve nenhum compromisso, nenhum, de repasse de valor de cachê. E aí eu volto a destacar a necessidade de se apresentar essa prestação de contas dos recursos que foram utilizados neste objeto de convênio com a Fundarp. É recurso público, a população tem o direito, da mesma forma que a Prefeitura vem apresentando documentos, que a associação também apresenta, e é legítimo. Eu acho que a gente zelar por essa transparência no uso de um recurso público. Ele não deixa de ser público porque está sendo gerido por uma associação, por uma OS, por uma ONG. Ele continua sendo um recurso público.